Entramos. Sim, deixa eu só Muito ter... boa tarde. Boa tarde, como você está? Que delícia. Eu vou ver. Menina, até Ai, ai, que, né? A gente acabou adiando duas vezes, uma vez porque eu tive alguns contratempos, depois você, né, suspeita até de Covid. graças a Mas Deus fiz aqui aquele estamos, teste, né? não deu nada. Graças a Deus. E aqui estamos e dentro do mês de maio, mês das mães. É, quase encerrando, nos 45 aí do segundo tempo. Né? Mas Pois sempre é. há tempo para falar de mãe, né? O ano inteiro, todo dia. Ó, minha internet oscila, tenho só um pouquinho de Aham, paciência. Não sei o que que acontece. Eu pago tá. 200 mega, toda live eu falo a mesma coisa, pago 200 mega e eles não me entregam, por isso que eu tenho preguiça de fazer live, cara, porque é Tá, sempre isso. Mas a tá. gente vai elaborando aqui e organizando. Vamos lá, vamos lá. Bom, então eu vou apresentar um pouquinho aqui a nossa ideia, né? Eu e a Aline, antes de tudo, né, Aline, nos conhecemos numa formação de constelação, né? Quando nós fizemos formação no IDESV, então a gente conhece de lá. A Aline, gente, faz um trabalho lindo, lindo com pais e filhos adotivos. Mais do que isso, né, Aline? Você é uma consteladora, atua como consteladora, mas o seu perfil tem um foco maior, né, nessa temática, a temática da adoção, e eu super recomendo, eu já falei, faço meu elogio aqui publicamente, acho que você faz um Né? trabalho muito bonito e expõe as constelações, né, coloca as constelações de uma forma muito bacana e muito responsável. Então, para quem estiver chegando e quiser acompanhar, o perfil da Aline é muito, muito bacana mesmo. E hoje nós vamos falar sobre mãe, né, essa relação essencial, sob a ótica das constelações familiares. Então, também, para quem não sabe, eu sou bastante conhecida como coach. Né? A constelação é mais recente também na minha caminhada profissional. Então, para quem não sabe, também sou consteladora, também uso as constelações familiares no meu trabalho. E por isso que hoje eu queria falar um pouco sobre a ótica das constelações familiares da Mais nossa um pouquinho. mãe. Isso. Como eu falei, não tem script, não tem nada combinado, a ideia é ser um bate-bola. E eu queria Uhum. começar, Aline, jogando então aqui a pergunta, né? Por Meu Deus. que essa relação é essencial? Aí eu queria que você trouxesse a sua visão, que você começasse, enfim, contando um pouquinho. E se quiser também, por favor, pode se apresentar antes aí a sua maneira. Imagina. Sou a Aline, para quem não me conhece, a Thaís já me apresentou, então acho que tá tudo certo. Tem meu perfil aí, e só me procurar lá para conhecer um pouquinho mais, para a gente não ter muitas delongas aí. Então, por que falar de mãe, né? Na filosofia sistêmica, o Bert traz a mãe como nosso. Gente, isso não é na filosofia sistêmica, é uma verdade, é um fato. A mãe é um portal para a vida, né? A gente só chega na vida através da mãe, com a colaboração do pai, obviamente. Mas o grande sim quem dá é a mãe, porque é a mãe que decide se ela quer que aquela criança venha. Inclusive nas adoções, a gente tem percebido muito, Thaís, que é a mãe que decide que vai entregar o filho para adoção. Muitas vezes o pai nem sabe que é pai, que teve o filho com ela, né? Que ela gestou uma criança dele, ou quando sabe é aquela coisa de eu vou pegar essa criança, a criança é minha, e ela que decide o destino daquela criança. A mãe nutre, né? A mãe nos nutre por 9 meses, né? Arredondando aí para 9 meses, 40 semanas, 41. É com ela que a gente tem essa relação mais íntima, né? De nutrição, de receber o que a vida está ofertando naquele momento e sem muito esforço. Né? A natureza se incumbe aí de fazer o que precisa ser feito. Eu falo que a mãe não fica falando agora eu vou produzir o cabelo do bebê, agora é a unha que está sendo feita. A mãe não intenciona isso. Ela simplesmente concorda, né? Em gestar. E isso é grande demais, porque para a gente estar aqui hoje, a gente precisou passar por esse processo e essa conexão íntima com a mãe. Só que a gente se esquece disso. E no decorrer do nosso desenvolvimento fora da barriga, fora do útero, a gente vai criando empecilhos, objeções nessa relação, querendo uma mãe perfeita, né?
Só que perfeita ela já é, pelo simples fato de que ela nos trouxe aqui, tá tudo certo. Dela a gente já tem tudo. Eu falo isso com o pessoal na comunidade pertencer, né, para os filhos adotivos, que a gente vai descobrindo depois, através dos exercícios sistêmicos, que existem exigências. Antes a gente não sabe, isso fica muito num profundo inconsciente. Os filhos adotivos normalmente falam que não querem nem saber quem é a mãe. Mas por conta daquele movimento que a gente sabe qual é, que eu vou deixar você explicar um pouquinho. O tal do movimento interrompido, né? É, o tal do fluxo do amor interrompido até a mãe. Até para falar sobre isso, Aline, eu queria dizer que quando eu pensei da gente fazer essa live, agora você falou isso e me veio essa recordação, né? Tem um mês aí atrás, foi justamente porque eu vi num outro perfil, né, de uma pessoa, que um seguidor perguntou a ela o que a mãe tinha a ver com a autoestima. A pergunta era mais ou menos assim: eu ouvi dizer que mãe está relacionada, que a autoestima está relacionada à mãe, é verdade? Fez uma pergunta assim. E a pessoa, acredito eu, não tem conhecimento das leis sistêmicas, não tem conhecimento do trabalho de constelação familiar, e ela respondeu que, de uma forma breve, assim, querendo dizer, ó, tudo tem a ver com a primeira infância, né? Mas é isso aí, agora tá feito, Acabou, aconteceu, vamos lá pra passa. frente, acabou, pum, A né? próxima. Vamos lá. Assim, na essência, ok, né? O que ela quis dizer vamos dizer sim a vida, aquilo que foi, vamos tocar o barco. Mas a gente sabe que Mas a não coisa é não tão simples assim. assim. E aí acontece, muitas pessoas, né? Eu trago isso, você traz isso, né? E aí, porque também que eu te chamei, né? Porque eu falei, eu acho que as pessoas pensam que boa relação com a mãe é só quando você tem toda uma vida cor-de-rosa. E não é bem assim, né, Aline? Na minha história, a minha mãe partiu quando eu estava prestes a completar 6 anos. Na sua história, você tem aí duas mães, né? Você tem a sua mãe Sim. biológica, depois você tem a mãe adotiva, duas mães, modo de dizer, né? Mas, de Uhum. fato, duas pessoas que fizeram esse papel de alguma Papel. maneira, né? E para falar disso, então, dessas exigências, desse amor interrompido, disso que acontece na infância, e que é possível, sim, estabelecer uma relação muito bonita com a nossa mãe, estando ela presente ou não, tendo sido Sim. presente ou não, tendo sido uma infância fácil ou não, uma história fácil ou não, e por aí vai. Então, quando você falou do movimento interrompido, basicamente nada mais é do que aquilo que acontece quando, de alguma forma, nós somos impedidos de ir até a nossa Isso. mãe, né? Seja porque a mãe não está mais aqui, seja porque a mãe morreu, seja porque a mãe Que é o nosso caso. se ausentou, de repente, né? Acontece, às vezes a mãe está num tratamento médico, alguma coisa, fica uma semana fora de casa, e a criança Sim. entendeu aquilo como algum tipo de abandono, rejeição, e aquilo já criou esse movimento, seja por maus tratos. Na verdade, tem inúmeras situações, né, que geram esse movimento interrompido, mas de qualquer forma, eu acho que no final das contas o que ele significa é eu sinto que eu não posso ir até ela, Isso. Porque o né? Eu movimento não é sempre do consigo chegar filho, lá. né? O filho vai. Sim, Por isso que o Bert, quando traduziram as obras do Bert, esse tomar a mãe, né, como algo ativo, não é honrar a mãe, como estão nos escritos bíblicos, né? É tomar sim. a mãe, que é mais do que honrar, é o filho vai até ela. Eu falo isso para as minhas amigas, as que pouco sabem ainda da filosofia sistêmica, que filho, mãe não precisa de filho. Mãe não precisa de filho, tem que ser imprescindível, porque ela já existia antes do filho. Essa é a ordem, né? Tal é a ordem. Então, o filho é que vai, mas ele não conseguiu ir, como você falou, por causa desses N motivos. E aí, É. como fazer então, né? E aí, você falou da autoestima. Uma vez eu postei algo sobre isso, né? Que a autoestima nada mais é do que a gente conseguir enxergar esse olhar da mãe sobre nós. Eu falei isso para os meus alunos esses dias na sala de aula, deu um BO danado, um bafão, porque adolescente sempre. Cara, a adolescência é uma fase. Ele já começa, mas a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Meu filho, sua mãe já te deu a vida, segue com isso, sabe? O que você pode fazer hoje? É igual um banco aí, tem um slogan, o que podemos fazer por você hoje? Só que a gente fica olhando muito para trás, né? Porque faltou a criança nossa interior
ainda segue muito exigente na frente nos relacionamentos, exigindo algo. É muito difícil para mim também. Eu não vou te falar que é fácil, porque esse é um movimento contínuo. Eu Sim, entro e saio dessa postura de estar com a minha mãe viva em mim, não sei você. sim, sim. A gente observa pelos efeitos, né? Às vezes eu tô muito cri-cri com meu filho, muito irritada, não quero servir. Eu falo, opa, quem é que serve, né? Com tamanha alegria e desvelo? É a mãe. Sim, sim. Então eu percebo que eu preciso É, fazer uma reconexão. é, até isso que você falou, tem um episódio de uma história de um constelador, acho que eu já te contei isso. Foi uma psicóloga quem me contou, que é uma aluna dele. Tem um constelador muito famoso, renomado mundialmente, que num curso um aluno perguntou para ele Ah, como conquistar essa unidade, né, com pai e mãe, como conquistar essa tentando arrumar a paz luz aí, pode falar. definitiva, vamos dizer assim, quase isso, né? Uma paz definitiva, né? Com pai e mãe. E o constelador pensou, segurou aquilo por um tempo, e daqui a pouco ele falou, olha, bom, vocês são todos aí uma turma de consteladores, então aqui não tem novatos, não tem leigos, né? Ele falou assim, e vocês não estão buscando uma teoria de livros, vocês estão buscando experiência quando vocês trazem essas perguntas. Ele falou assim, eu acho melhor vocês levarem essa para outra pessoa, porque eu ainda não consegui. E o próprio Gente, Bert fala na Beth, biografia dele, que com 90 o e Beth tantos com anos, 90 anos surge aquela questãozinha, porque a mãe foi embora e deixou ele para trás, né? Foi embora com o irmão mais velho. E é, ele tinha inveja do irmão, inclusive, né? Raiva do irmão, porque o irmão seguiu com a mãe. Então, quem somos nós? Se o cara que compilou tudo isso aí pra gente, organizou, codificou, ainda tinha problema, quem somos nós? Fala, ah, eu não tenho, eu já tô. E a gente fala isso, né? Quantas pessoas chegam pra mim e falam, eu não tenho problema com a minha mãe, vai, porque não tem é isso que eu queria coragem de falar. olhar. Aline, é isso que eu queria falar, então, aproveitando que você chegou nesse lugar aí. Hoje, pensando sobre esse tema, sobre a nossa conversa, me veio muito isso assim. E a nossa, porque assim, vamos lá, né? Falamos que essa relação ela é essencial. A mãe é o portal para a vida. Então, só para a gente recapitular, né? A mãe é quem de fato diz sim. Claro que o pai faz parte dessa história, Sim. né? É uma mistura aí 50-50, A gente pode mas até fazer uma live sobre pai depois, que é um e capítulo à muitas parte. das coisas que a gente vai estar falando aqui também vale para os pais, né? Mas assim, Uhum. aquela que diz sim e que, como disse uma vez a Wilma, né, que nos serve com as entranhas, literalmente, é a mãe. Né? Então, Isso. aquela que é o portal para a vida é a mãe. Dito isso, chegamos nesse mundo através dessa mãe, que como mãe foi perfeita, nos colocou aqui. Estamos respirando, ela foi perfeita. Né? Estamos aqui, ela foi Uhum. perfeita. Por outro lado, como mulher, ela não é. Mulher é um ser Exatamente. humano comum, com qualidades, com defeitos, enfim, uma pessoa comum. E quando a gente olha para essa mulher comum, que tem seus defeitos, e que não é exatamente, então, a mãe que nós gostaríamos, aí começam as exigências, que podem ser de todos os tipos, né? Eu gostaria que ela tivesse sido mais carinhosa, eu gostaria que ela tivesse sido mais presente, eu gostaria que ela tivesse me amado mais, eu gostaria que ela tivesse me beijado mais, eu gostaria que ela tivesse isso, que ela tivesse aquilo. Inclusive exigências que a gente não sabe o que faz. Aí eu vou até citar o meu exemplo, tá? Quando eu Não queria que constelei, né, tivesse morrido. eu não queria que tivesse morrido. Quando eu fiz aquela constelação em aula, né? Nós estávamos lá Não, em eu não aula. lembro da sua Você não constelação, mas é lembra? um tema meu, né? Eu fui lá, fui eu constelar, e aí o professor disse para eu verbalizar, né? Que tudo bem que ela tinha ido. E aí, na hora que eu verbalizei aquilo, aquele negócio saiu meio engasgado, né? E aí ele falou: ó, tá aí a exigência, né? Porque no fundo a criança Não queria que a aceita. mãe tivesse ficado um pouco mais. Então, até É. isso é entendido como uma exigência quando a gente fala de constelação familiar, né? Só para deixar Aí, claro que as é, exigências são. inúmeras. Não vai muito longe, né? Você querer que a sua mãe mais velha se cuide. Os filhos fazem isso. Toma o remédio, mamãe. Você não tá tomando remédio na hora, que não sei o quê. Não. É o como a gente faz, né? Uma postura de maior que a mãe. Como Sim, se a gente soubesse de fato que é melhor para ela, né?
E aí isso é um ferir a ordem que vai impactar também na autoestima, porque quando eu me coloco maior que minha mãe, eu sei mais que ela, eu esqueço de me colocar como aquela pequena que um dia foi cuidada, que pode ser cuidada, de onde a vida vem, não tem como, a vida vem em cima, né, como a ordem lá e o jarro e a água, né? Sim. Não tem como a gente inverter, a água não volta, é sempre nesse fluxo de cima para baixo. E aí, mamãe, tem que tomar remédio, mamãe tem que ir ao médico, mamãe tem que isso. Você perde de vista essa mãe soberana que deu a vida e passa a querer ser mãe dela. E aí, voltando no que você colocou, então, na questão que você falou da relação, né? Que a falsa boa relação. É isso que eu quero dizer. Ah, Você é. a falsa boa relação. Então, é muito comum eu, por exemplo, atendo processos de coaching, né? Ou processos Uhum. terapêuticos. Você já pega direto ali É na hora da constelação. relação, né? Mas é muito comum a gente perguntar assim, como é o seu relacionamento com a sua mãe? É ótimo. Não, é Tudo ótimo, super bem. tranquilo. Super tranquilo, a gente se dá super bem. Antigamente a gente até brigava um pouco, mas agora, não, agora é muito tranquilo. E aí, quando você vai olhar para aquilo que a pessoa está trazendo para ser trabalhado, você encontra inúmeros problemas no afetivo, inúmeros problemas na área profissional, inúmeros problemas de ordem emocional, de repente, algum transtorno Saúde. emocional, de saúde, exatamente. E aí você volta na pergunta, mas como é que é mesmo a sua relação com a sua mãe? Porque se tá tão boa assim, por que tá tudo cagado, né? Exatamente. As pessoas não fazem essa relação. Porque, de fato, nós não somos ensinados, né, Aline? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são as consequências de uma falsa boa relação? Cara, eu acredito que essa falsa boa relação a gente vai reverberar principalmente nas relações interpessoais, né? Então, relações com colegas, com pares na profissão, a gente acaba percebendo como que a gente não ainda tomou a autoridade da mãe, do pai principalmente quando fala de chefia. Mas os Sim, pares, sabe? Eu vou falar de mim, que é mais fácil exemplificar o que ocorria comigo. Por eu não me reaproximar da minha mãe, óbvio, ela morreu e eu não sabia nada de filosofia sistêmica, então eu peguei minha mãe adotiva e minha mãe adotiva, que era minha mãe, década de 80, 90, até 2000, agora que se fala nisso, né, de família biológica, porque era pai e mãe quem criam, né, são os que criam, não podia se falar dos biológicos. Então, com a filosofia sistêmica, a gente coloca um spot de luz nisso e fala, bom, o adotado vai ter problema com a mãe, porque ele não conheceu, ele não foi até ela, né? Ele tem uma exigência que é como a sua, não queria que tivesse morrido. Então, você vai ver depois, nas outras relações, uma pessoa extremamente rígida e crítica. Eu era muito crítica, ainda sou um pouco, óbvio, a gente vai se lapidando dia após dia, né? Não é mágica, gente, constelação não é uma coisa assim, ó, constelei, estou pronta, linda, todos os efeitos mudaram, né? Você vai observando. Mas eu era aquela pessoa que todo mundo que convivia comigo tinha um defeito, sabe? Não tinha uma pessoa que nossa, eu já ia direto no defeito. Falava assim, ai, não dá pra mim não dá pra eu conviver. Por quê? Eu não pude ir até minha mãe, então eu não posso ir até ninguém mais. É mais ou menos isso, né? Tudo vai se afastando, porque a mãe é a encarnação da alegria, né? Se você não tem essa conexão com a mãe, que é vida, mãe é vida, a gente já falou, é o portal de vida. Todo mais fica amargo. Então, pessoas que são muito amargas, que reclamam demais da vida, são pessoas que provavelmente têm queixas com a mãe, embora ela fale que não, que tá tudo bem. Mas por que ela fala que tá tudo bem? Porque ela, enquanto adulta, já conseguiu internalizar algumas coisas, provavelmente já fez terapia, processos de coaching, entre outros recursos de autodesenvolvimento, mas ela segue com a criança ferida, que o nosso professor João Garriga fala criança tirana, ele fala tirânica, né? isso. E a gente não tem consciência que essa criança tá ali ainda. Essa que é a questão, né? Então ela vai comandando as relações. No relacionamento de casal, você vai ter problema, porque a gente tende a buscar no par conjugal a nossa mãe.
Então, às vezes é aquela pessoa que não sabe servir, não sabe se entregar para a relação, mas quer que o outro faça. Sabe aquela coisa de saco sem fundo? Ah, você tem que fazer para mim, né? É igual uma criança mimada. São pessoas que querem receber, 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 né? Quer sugar, quer que o mundo dê. Eu penso assim que às vezes a gente age quando não tomou a mãe ainda, pelo menos nos níveis mais primordiais, a gente age como se a vida devesse algo pra gente, né? Principalmente nós que nos afastamos dela e tem gente que age assim com a própria mãe viva, né? Vai na Sim. casa da mãe, quer comer da comida da mãe, quer que a mãe não lave roupa. Adulto, quer que a mãe cuide dos filhos que teve, né? Assim, quer que a mãe preste dinheiro, porque ainda tá naquela criança. A gente que é mãe aqui, eu e você, e acredito que tem mais gente vendo, quem for ver a gravação, sabe como que a mãe se doa pela criança no seu máximo, no máximo que ela pode, que ela dá conta, que ela consegue. Ela faz o que ela sabe fazer para aquele momento ali, né? Se ela soubesse mais, ela faria mais, mas às vezes não dá. E aí, por exemplo, eu falo com os meus alunos, que são adolescentes, né? Eu falo assim, ó, a mãe de vocês ama muito vocês, acreditem. Porque ano passado, eles presenciaram algo muito magnífico, que era o Gael entrando nas aulas online e eu empurrava ele. Falava, sai daqui, que eu tô dando aula, naquele afã de fazer o negócio bem feito, que a gente estava aprendendo ainda, né? Eu já dava aula online de inglês há muitos anos, mas não para uma turma, com pais assistindo. Então eu queria fazer tão bem feito, eu não queria que meu filho chegasse lá gritando, bagunçando coreto. Você acha que meu filho, eu falo isso para as crianças na sala de aula, eu falo, você acha que ele vai crescer achando que eu amo ele total? Não, ele vai lá para a vida adulta, minha mãe me empurrava, não deixava eu participar das coisas, minha mãe não me ama. É assim que a gente faz. É. Aline, olha, essa história me lembrou uma minha, né? Porque você falou uma coisa que é bem isso. A gente precisa entender a diferença entre nós adultos, nós crianças, né? Então, assim, claro que quando a gente muitas vezes pergunta para uma pessoa de 40 anos, de 30 anos, você está bem com a sua mãe? Como é que é a sua relação com a sua mãe? A pessoa diz que está tudo bem. Porque muito provavelmente a pessoa, como você falou, adulto, já entendeu, ah, tá bom, foi aquilo, foi o que foi, tá tudo certo, toca o barco. Só que a criança que habita dentro dela, a criança que vem da infância, que ainda mora ali, ainda está ferida. E essa Sim. criança ainda faz exigências, o que significa que no nível da alma, a gente ainda está olhando para trás e não para frente. Sim. Né? Aí, Então, meu filho. a alma está virada para lá. O adulto quer vida, o adulto quer ir para frente, o adulto quer crescer, quer fazer coisas, mas a criança, a alma ainda está olhando para trás. É isso. E aí isso me lembrou de uma cena, falou isso pro seu filho, me lembrou de uma cena minha. Quando eu era criança, né? Eu tenho uma prima, por parte de mãe, né, da família da minha mãe, que ela é espírita, kardecista. E aí, quando nós éramos bem crianças, imagina, minha mãe morreu pouco antes de eu, um mês antes de eu fazer 6 anos. Eu devia ter 7, 8, sei lá. Então, algum tempo depois do falecimento dela, essa prima chegava para mim, ela é uns 3 ou 4 anos mais velha. Ela dizia assim: eu vi a tia Wanda na sala. Eu estava lá na sala vendo televisão e eu via a tia Wanda. Ela sempre dizia que ela via espíritos e ela falava assim: eu via a tia Wanda. Aline, eu me lembro claramente da minha sensação que era assim: filha da mãe, por que, que a minha mãe aparece para ela E não e para não para você. mim? Percebe? Então, assim, é muito Já louco vem isso. com uma raiva aí. É Um isso, ranço. exatamente. E é isso que a gente esquece. A gente esquece de olhar para trás e olhar para as queixas que ainda estão, vamos dizer, nessa criança. Claro que eu, adulta, Sim. pelo amor de Deus, eu tô careca de saber que tá tudo certo, se apareceu, se não apareceu, se foi para ela, para quem foi, né? Que isso não tem nada a ver com afeto, com amor, com quem amava. Eu, Thaís, adulta. Mas a Isso. Thaís, criança, que naquele instante escutou da prima, eu vi a tia Wanda, aquela Thaís, não, aquela Thaís falou, como assim? Tinha que aparecer para mim, não para ela. Eu sou a Isso. filha aqui. Então, é essa conexão que às vezes a gente tem que buscar, né? A conexão com a criança que fomos e com Isso. as histórias de dor que estão naquela criança.
Porque se a Isso, gente não tratar a criança, a alma continua olhando para trás. exatamente, exatamente. Tem e é uma criança dependendo de certa idade, né? A gente tem que tratar essa que foi uma ferida e resgatar uma mais inocente, que aqui estava de braços abertos lá para receber, né? Sim, Tanto que sim. o mamazinho da mãe, a criança tem que sugar para sair. Ela vai, ela não tem restrições ali. Ah, não vou mamar nessa mulher. Gente, isso é muito engraçado, porque a gente vai crescendo, a gente vai colocando diversas exigências, né? Para a mãe, e aí, como você me perguntou, vai para o ciclo, né? Para as outras relações. Com pares conjugais, com pares de trabalho, etc. E é engraçado os rótulos que a gente vai colocando na nossa mãe e a gente vai colocando também quem está no nosso entorno, né? Ah, é assim, a minha mãe é narcisista, narcísica, agora se fala muito nisso. Esses dias vieram me perguntar no direct, eu falei, ó, para a filosofia sistêmica e para o método terapêutico constelações, ninguém vai falar mãe fulano, mãe ciclano, mãe assim, mãe assado, mãe vítima. Não cabe a gente etiquetar, né? Porque ela Sim. também é assim. E aí eu acho que é uma via de solução para essa coisa da má situação com a mãe, da má relação, é colocar a palavra também. Ah, minha mãe é vítima. Ah, mas a minha mãe se apoia em mim. Tá, sua mãe também se apoia em você. Sua mãe também é vítima. O que mais que ela é? Né? Vamos Sim. olhar com uma visão de drone. Um outro trabalho seria olhar para essa mãe que já foi criança um dia. Procura saber quem é essa criança. Cara, isso é muito lindo. Porque aí você fala, gente, olha essa fotinho. Eu não tive essa oportunidade de saber da minha mãe criança, né? Mas quem tem, faz enquanto dá, enquanto há tempo. Meu marido me deu um livrinho no Dia das Mães, que não é um presente para mim, eu fiquei pé da vida, que eu queria sei lá o quê. É pro Gael. Mamãe me conta a sua história, você já viu? Não. Ah, cara, compra pra você deixar pro Luca. Tá. Mamãe me conta Você essa história, eu vou é anotar. como se fosse um diário e ali você escreve, tem perguntas, você vai responder, tem um roteirinho que você vai respondendo, né? Qual era o seu professor favorito? Qual era a sua brincadeira favorita? Então você vai resgatando memórias e deixando para o seu filho. E isso é muito legal, porque a gente perde isso de vista de que a mãe já foi uma criança com problemas, né? Sim. Com questões, com, sei lá, conflitos. E E, esses conflitos ela arrastou lá para a vida adulta. e muito provavelmente ela diminuiu o peso deles quando chegou na gente, né, Aline? Porque também tem Sim, isso. Se a gente acha que a nossa infância, vamos dizer assim, foi difícil porque a nossa mãe não era muito amorosa, então que a gente possa imaginar que para ela ter chegado até a maternidade assim, imagine então o que ela viveu antes. sim, sim, exatamente. Ela E a já gente diminuiu o peso disso para a gente, na verdade. exatamente. A Wilma fala essa frase também do barro, né? A água que a gente está manipulando, bebendo, usando é uma água limpa. Eles amassaram muito barro, teve muita lama lá para trás, né? E então eu penso que com mãe é muito mais pesado ainda. Em termos de cadeia aí de DNA, né? O que que vem passando para a gente dessas histórias? A gente mulher, né? A gente está falando aqui duas mulheres. Óbvio, os homens também têm suas mães, também têm que resgatar Sim. coisas. Mas conosco, essa cadeia do feminino tem que ser vista. Bom, como era minha mãe quando criança? Como era minha avó com ela? Qual era a relação? Ah, ok. Lembrei de uma coisa que eu ia falar, esqueci e lembrei que minha cabeça está desse jeito. Praga. Você falou dos impactos nas relações, né? Ah, eu acho que eu me dou bem com a minha mãe, tá tudo certo. Eu vejo pessoas, chegou para mim já para constelar, por exemplo, pessoa que trocou raiva, antes tinha raiva da mãe, agora tem pena. Me fala da Ai, pessoa que tem pena da mãe. Ah, eu tenho pena, pobre né, na coitada. verdade. Hã?
Trocou 6 por meia dúzia, né? Não muda. Na Não, verdade, não você tem raiva da minha mãe, não. Eu tenho mesmo é pena, a pessoa diz, né? Eu tenho mesmo é pena. Olha o destino, coitada. Quer falar, Thaís, um pouquinho? nem precisa. Na verdade, qualquer um desses sentimentos é extremamente prejudicial, né, Aline? Porque qualquer um deles é julgamento. E tudo aquilo que a gente julga, né, a gente exclui. Isso. Então, assim, eu julgo, se eu estou julgando, eu estou excluindo. E especialmente em pai e mãe também, todas essas coisas que a gente julga e, portanto, exclui, elas voltam. Sim. Então, elas voltam ou no nosso comportamento, no nosso próprio comportamento. De repente, eu me vejo tendo exatamente as mesmas características, vivendo exatamente a mesma coisa, o mesmo tipo de situação problemática que eu tanto critiquei que a minha mãe vivia. Ou essa característica aparece no meu filho, para eu ter que lidar com ela. Ou, como você falou, dos relacionamentos afetivos, que para mim é o maior palco das feridas de infância, é o relacionamento afetivo, né? Onde elas Sim. parecem que fazem. Tudo vai para a superfície, né? É o show. Então, o meu companheiro ou companheira, não importa, traz as características, né? Então, justo, ele vem com uma característica que era aquela que eu criticava. Então, tudo isso Isso. volta. E aí tem muita gente que pergunta, né? Tem muita gente que fala, então eu tenho que aceitar tudo, não posso julgar nada, eu tenho que aceitar tudo. Aí eu gosto de lembrar aquilo que a gente aprende também sobre essa palavra, né? Que aceitar já é também um movimento que não é bacana, porque aceitar é muito eu aceito. Arrogante. É É eu. arrogante, né? É igual Olha, eu eu sou. perdoo a minha mãe. Às vezes eu É, escuto esse muito, perdão. eu já perdoei minha mãe. Eu falo, vixe, Ah, Maria, eu lascou. Aí, então lascou. Você perdoou, lascou, né? Porque se você perdoou, você entende que você está certo, ela está errada, e aí está o julgamento. Então, a a dor palavra é legítima, né, Thaís? É importante a gente ressaltar que a dor é legítima, sim, né? sim, As sim, mães realmente causam feridas nos seus filhos, porque sim, elas são pessoas comuns, volta lá no início da live, são mulheres. sim, A gente não fala assim, ó, para o mundo para eu descer que agora eu vou ser mãe. Não, você vai do jeito que dá, do jeito que você já era, né? isso, Ferrado, cheio de coisa na cabeça, com a sua própria mãe, né? sim, E sim, às vezes repete aquilo, projeta coisa na criança. Isso é normal, né? sim, E sim. aí, É como você falou, a dor é legítima, não se trata de ignorar a dor, inclusive. Não é para você pegar a dor, colocar num baú e falar a partir de agora digo amém a tudo. Não, não se trata disso. Por isso que eu gosto muito da palavra que o Juan Garriga traz. Ele fala assentimento, a que sentimento concordar. eu recebo aquilo sem sentimento. Então não é que eu estou É, dizendo, assim, então tá bom, que lindo, lindo, assim, e nem chorando. Mas eu entendo assim, ó, isso faz parte. Ponto. Isso faz parte. né? E Aí aí, eu quais os gosto de fato. recursos que eu vou elaborar aqui, que eu vou lançar a mão? Caiu um pouquinho, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quais os recursos dos quais eu vou lançar a mão para lidar com isso, né? Porque tem filho que não aceita se afastar da mãe, ele quer mudar, né? Ele quer transformar a pessoa, mãe, ao seu bel prazer. Não, minha mãe tem que fazer isso, minha mãe tem que fazer aquilo, tem que ser. Não, não vai, meu filho, é você que tem que seguir um outro caminho. É o que você falou, olhando para trás sempre. Não, é a postura sistêmica é a criança ou o filho adulto na frente e o pai atrás, né? Exato. Porque Os se eu tô pais, olhando para né? A gente está aqui, os nossos o pais pai e estão a aqui mãe, atrás da desculpa. gente, né? Desculpa. Viraram justamente para frente também, junto com a gente. Mas é isso. Exato, Um bem olhando. aqui. E depois, quando você está um pouco é, mais afim dessa filosofia, você fala, não, eles estão em mim, eu sou eles. Quando você chega nesse momento de quase que 24 horas por dia, compreender que você é seus pais e que você é seus pais andando por aí, É, né? Fazendo coisas, realizando, você realiza e eles realizam através de você. e é tão lindo Aí, isso também. nossa, cara, isso é É, lindo demais. que é a percepção
de que em cada célula que há em mim habita 50% a minha mãe, 50% meu pai, né? Então É, não existe minha mãe morreu, minha mãe foi isso, minha mãe foi embora, minha mãe me eu abandonou, sou ela. minha mãe está. Aí vem aquele ponto da autoestima, porque quando eu critico minha mãe, eu critico 50% mesmo, porque eu sou ela, né? Eu tenho muito essa questão de vez ou outra baixar um pouco a confiança nas minhas entregas, né? E a gente sabe que o confiar, né, é a conexão com eles aqui atrás, né? Não tem essa coisa de autoconfiança. Quando vendem para você algo sobre autoconfiança, você confiar em si mesmo, quer dizer, você confia em si mesmo porque você confia nos seus pais. E você confia nos seus pais porque você confia na vida, né? O que a vida produziu para você, o que a vida organizou para que você recebesse esses pais, porque é algo que vem de muito longe, a gente não sabe mensurar. Que aí vem os avós, os bisavós, tataravós, a vida não vem dos pais de fato, né? Ela passa por eles. Então, quando você concorda, quando você assente, nossa, aí você não vê mais tanto defeito em si, não é? Porque quando você vê muita coisa com o pai e a mãe, muito problema, muita exigência, crítica, julgamentos, né? Você aponta esses mesmos dedos para você. Aí você acha que tem baixa autoestima. Ah, eu tô com baixa autoestima. Eu falei isso para os adolescentes. Meus alunos. Ah, tô com tanta baixa autoestima, eu não me amo. É porque você não ama sua mãe, você não ama seu pai, porque é a Na parcela verdade, deles que tá ama, né? Na verdade, você ama demais eles, mas você mas tem não um vê o amor. amor deles por você. Mas é o amor livre que eu Exatamente. falo. Você tá no amor cego. Exatamente. Exatamente. Você Você ama ama de um jeito demais o amor cego, por porque você, o amor deles por você, exatamente. E aí, eu acho que o benefício aí, né, o privilégio de ser mulher, né, Aline? Isso é uma coisa que, como você falou, homens também têm mãe, né? Então, o que a gente está aqui falando é para homens e mulheres. Mas eu acho que o privilégio, o benefício de ser mulher é que quando a gente tem um filho, é... você é sugado para um lugar que tem que olhar para isso. Não, não, mas não só Esse isso. amor. Assim, é impossível você, quando gera uma criança, não saber que você foi amada. É impossível. Porque Sim, é um amor tão, né? Mães que estiverem aqui assistindo vão saber disso. É um amor tão grande, sim. tão, tão sem dimensão, né? É, Não dá para é dimensionar, é inexplicável. inexplicável. E você pensa assim, meu Deus do céu, minha mãe sentia a mesma coisa. É, Do é jeito inexplicável. dela, do jeito dela, com as características da mulher que ela era, tá tudo certo, mas ela sentia a mesma coisa. Então, como aí vem a percepção, uau, como eu fui amado, Sim. como eu E sou é, amado, né? exato. E aí você consegue, às vezes, se fizer um pouquinho de esforço, ver esse amor. Quando eu falo isso com as crianças, é isso, é esse amor cego, né? E o que é o amor cego? Esse conceito que o Bert Hellinger trouxe pra gente. É o amor unilateral, né? A gente só vê o nosso amor pelo outro, mas não vê o do outro por nós. Sim. E aí a gente desenvolve lealdades quando isso acontece. Por quê? Às vezes, por querer salvar a mãe, a gente repete o destino dela, não consegue fazer diferente, porque acha, não acha nada, tá, gente? Isso normalmente acontece num processo mais inconsciente. A gente não acha Sim. nada. Ah, eu vou me dar mal aqui, não vou ganhar dinheiro porque minha mãe é pobre. Não. Quem chega para você num processo de coaching? Uma pessoa que está batalhando, batalhando, patinando na profissão e não sai do lugar, não é assim? Sim, Mas sim. nem sabe que em algum momento ela pode até estar sendo leal à mãe, né? Ou à As família, ou pessoas, enfim. as pessoas percebem muito esses acordos, né, Aline, de lealdade, quando, por exemplo, você pergunta assim, né? Isso acontece bastante. Você tem um cliente, por exemplo, muito bem sucedido, e aí você pergunta para ele, como é que é ser bem-sucedido tendo acontecido tal e tal coisa com a sua mãe, tendo acontecido tal e tal coisa com o seu pai, não tendo exemplos bem-sucedidos atrás de você? 99% dos casos a pessoa diz, é difícil. Eu sinto muita culpa em ter esse sucesso. Né? É Como pesado. isso, né? Como é pesado, como é difícil a gente sustentar sucesso, alegria, além
do que essas pessoas tiveram. É. E a verdadeira gratidão, por exemplo, a mãe, a gente está falando de mãe, às vezes eu solto um pai aqui, gente, pai também, aqui hoje a live é sobre relação com a mãe, que é a primeira, né, primária, o nosso portal de vida. Então, a verdadeira gratidão é fazer para frente, né? Esses dias a minha amiga, a gente estava numa troca aqui, ela falou, cara, é isso. Então, esse fazer para frente é entregar para a vida aquilo que você recebeu de vida dela. Sim. E às vezes, é igual você falou, a mãe, normalmente, gente, quase que 100%, as situações eram menos favoráveis que a nossa, porque os contextos vão sendo atualizados, né, como se fossem fazendo novos downloads de novos aplicativos melhores. Então, os filhos vão vindo num contexto muito melhor, mais leve, né? E porque para a gente é mais leve, o que que a gente faz? Ao invés de seguir radiante, pô, vou fazer valer a pena. Minha mãe lavou roupa para que eu fizesse faculdade, por exemplo, né? Não é o meu caso. Mas no meu caso, nem teve isso. Eu que tive que pagar, porque minha mãe não teve condições. Minha mãe não estudou, minha mãe adotiva, né? Não estudou ginásio. Então, ao invés da gente falar assim, eu vou fazer valer a pena, não, fica querendo, fica agarrado lá naquele padrão, com culpa de seguir um pouco mais adiante, andar, subir mais 2 steps aí na escada, né? Subir, ir um pouquinho mais longe, ou fica querendo pagar. São aquelas pessoas que querem dar tudo para a mãe. Ganha um dinheiro, aí vai dar uma lavadora. Ganha mais um dinheiro, dá um sofá. Ganha dinheiro, mãe, vai... E às vezes a mãe nem quer, bicha. Não, eu tô gostando dessa lavadora aqui. Eu A quero lavadora tem 20 anos. Tá boa. O barulho que ela faz eu já conheço, mas o filho vai lá e soca, sabe? Soca a lavadora na mãe, soca sofá e não sei que porta, e troca, e mobília, compra casa, porque não consegue olhar para a própria vida, fica muito pesado para ele. Porque a consciência pesada faz parte da evolução, né? Não tem jeito. Se você quer crescer, você tem que dar conta de lidar com a consciência pesada. Não é fácil, tá, gente? Não, nada disso é fácil, né, Aline? Nada disso é fácil. Como a gente falou. Requer coragem. Esse caminhar e tomar a mãe, ou mesmo vale para o pai, é um processo contínuo. Todos nós derrapamos às vezes, mas o interessante de quando a gente conhece um pouquinho da filosofia sistêmica é que a gente pode se levantar logo e perceber logo, né? Ó, tô tomando o rumo errado aqui. Tá passando aqui pela minha cabeça algumas coisas, eu tô vendo que isso aqui é querer salvar meu pai e minha mãe. Eu tô vendo que isso aqui é querer pagar. Eu tô vendo que... E o meu papel não é esse. O meu lugar de filho eu pego tudo isso, olho para frente e honro, sendo feliz. Né? Como você falou, você citou aí um exemplo, a pessoa lavou roupa e tal. Também não tenho esse exemplo específico, mas o meu pai cresceu na roça, no Rio Grande do Sul, né? Com nenhum tipo de necessidade de comida, essas coisas, não, isso tinha, porque se plantava, porque, né? Mas assim, mas sem dinheiro, né? Quando eu ouço as histórias de infância, de adolescência do meu pai, era assim, meu tio para namorar atravessava 40 minutos de estrada e não sei o que lá, a cavalo, ninguém tinha carro, sabe assim? Aí vieram tentar, né, como se dizia, tentar a vida em São Paulo. E aí aqui, né, foram construindo trabalho, construindo empresa, e as coisas foram dando certo. Então, o que eu recebi de cara é muito mais do que ele teve. Imagina. Eu nunca, eu sempre, desde que eu nasci, meu pai tem carro, né? Então você veja, ó a diferença, né? E não estou falando só de coisas materiais, né? Estamos falando de tudo. Esse é só um exemplo. Então, ou seja, as coisas chegaram mais fácil. Obviamente, eu tenho condições, porque ele me dá, né? Ele e ela me dão condições de ir além, de ter mais. E ao invés de culpa, a gente tem que justamente aproveitar isso e honrar como fazendo ainda para frente. Aí tem gente, a gente citou o exemplo de ter filho, tem gente. E os que não tiveram filho, adotam. E os que não adotaram, vão fazer para os seus clientes, para os seus subordinados, quem tem empresa, vai fazer para a vida. Porque mãe é isso, né? O servir à vida. Ser serviço, estar a serviço, né? Contribuir de alguma forma. Mais uma vez, um outro efeito, pessoas que não estão contribuindo, né? A gente falou do bebê que quer mamar, que é o tempo inteiro, pede. Meu filho já às 7 horas da manhã está me pedindo.
quero leite, quero pão, quero isso. A criança só pede. Então, se a gente está muito nessa de só pedir, olha lá para sua relação com a mãe. O que ficou faltando? Que você acha que ficou faltando? Porque de fato não faltou nada porque ela deu o que ela podia, né? E tem muita gente, né, que acaba caminhando pela vida com essa postura de só pedir, Nossa, né, e não contribuir. Acontece, às vezes eu brinco, às vezes com um cliente ou outro, eu falo, tá na hora de fazer um trabalho social aí. Porque é é, isso, né? Parece que a pessoa só está pedindo para a vida, só está recebendo, está enchendo a sua mochila, mas não está devolvendo. E aí geram transtornos de equilíbrio, né? Também. sim, A sua troca com a vida se torna desequilibrada. Você está recebendo muito mais do que você está contribuindo, muito mais do que você contribuindo. está entregando. Aí você vai ter outros problemas, Sim, né? Dessa, sim. dessa falta de equilíbrio nascem outras doenças, outras questões, né? Sim. Então, Aí enfim. vai ver, volta duas casas lá na mamãe. E Né? como resolver isso? Aí, gente, ó, visualização ajuda muito, né? Pra gente cujas mães já morreram, minha mãe ainda tá aí, como que eu faço quando eu percebo que eu tô me desconectando desse amor, né? Quando eu, na verdade, igual eu falo, o amor meu existe, mas ele fica cego, né? Eu acho que de lá não, ninguém me ama, só eu. Não percebo que é esse o Sozinha, fui sentimento. abandonada, não sou Me amada. falta amparo, exatamente. Eu me sinto desamparada, vez ou outra na vida. E aí eu tenho que, ó, desamparada, tô aqui com saúde, né? Tô viva. Mas a gente entra nos buracos assim, vez ou outra. Mulher, principalmente em época de TPM, né? Se você abre uma janelinha, aquele montão de emoções já vem. É. Então, eu acredito que, primeiro, com afirmações mesmo. Não, se eu estou aqui é porque a vida me beneficiou e só me beneficiou porque minha mãe disse sim, né? Eu acho que é um primeiro entender. Ela disse sim. Ah, mas a Aline, gente, eu que trabalho mais com educação sistêmica, mas e quando o pai quando o homem violentou essa mulher, a mulher nem queria, não sei o quê. Você tá aqui, minha filha? Tô aqui. Ela podia ter te tirado, né? Ah, mas a minha mãe foi na falha da pílula. Você tá aqui? Você tá Ela aqui teve para nove contar meses para te história, botar para né? fora. A É. gente está aqui para contar uma história. Esse é o ponto. Agora, fica muito no mental. Agora, para facilitar mesmo a introjeção desses conceitos na alma, eu acho que visualizações criativas, visualização de volta ao útero é muito potente. Constelação familiar, não tem contraindicação e eu acho que é um ganho muito grande, né? Beijo, Ajuda. ajuda. Não tem contraindicação. Os processos de coaching, depois constelou, né? Para constelar, você primeiro tem que ter uma postura autorresponsável. Não adianta querer constelar a relação com a mãe, aí você está assistindo a live e você fala, nossa, realmente, agora sim eu percebi, tinha uma queixa. Queria olhar para isso aí. Primeiro, é essencial. Se você já pegou através da live, às vezes nem precisa constelar. Só mudar uma postura, uma chavezinha, né? Sim, sim. Se não Acho der que vamos conta de colocar fazer isso, sozinho. né, Aline? Porque às vezes, isso acho que é válido para todo tipo de terapia. Às vezes parece que a gente só consegue resolver um problema se a gente constelar, se a gente fizer o coaching, se a gente fizer a terapia, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo. E não! Às vezes a simples percepção de que eu estou num caminho que não está me levando para um bom lugar e eu faço uma mudança de rota, né? Se eu consigo fechar os olhos aqui e de verdade, de coração, olhar para minha mãe, sentir a minha mãe, agradecer a vida, perceber o essencial. Se eu É, consigo aqui exatamente. perceber o essencial, estou aqui, estou vivo, estou respirando, né? No meu caso, tem um marido, tem um filho, olha só como disse a Wilma, né? A tua mãe te Consegue. agradeceu com tanto que você até gerou outra vida. É isso, quando você para e Exato, se conecta com exato. o essencial, você fala assim, o resto tem importância? Não, o resto não tem importância. Então, é isso de se colocar de volta, né, no eixo, da gente ir se observando todos os dias e se colocando de volta. Claro, se em algum momento sentir, não estou dando Não conta dá de fazer isso conta. sozinho, vou buscar um profissional, né? De É, repente, eu vou lá constelar com a Aline e às vezes, nem, como você falou, às vezes nem vou constelar. Eu, por exemplo, uso é, muito a questão das meditações guiadas. E como eu faço é.
processo, a pessoa está em processo, eu uso a medicação. Então, enfim, tem inúmeras formas de trabalhar essa relação, mas eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é se dar conta se a gente está num bom caminho ou não está. É depois definir que tipo de ajuda eu preciso, como é que eu posso Ah, ajudar? e isso, principal, né? A postura autorresponsável e assim, tá, minha mãe faltou, minha mãe é narcisista, minha mãe me rejeitou, minha mãe foi ausente, minha mãe tem problemas mentais, tá? Qual a mãe? Aí isso é uma constatação, não é nenhum julgamento, tá? Se você conseguiu constatar isso numa postura autorresponsável, então eu não vou ficar pedindo dela, ela não pode me dar. E eu a amo e eu sei que ela me ama. Ponto. Como eu vou ser minha própria mãe, a mãe daquela criança que tá seguindo aqui comigo e que precisa, vez ou outra, como eu falei, eu preciso às vezes de amparo, eu fico muito carente, canceriano já é carente por natureza. E ainda se afastou da mãe, meu Deus do céu. E aí eu vou colocar na conta do meu marido, né? Às vezes uma coisa nada a ver, ou do filho. Aí ela vai ser para o próprio filho aquilo que a mãe era para ela, né? Começa a sufocar o filho, não. O que que eu vou fazer para mim, para minha criança? É uma terapia? Vou ligar? Eu tenho dinheiro para pagar terapia? Não tenho dinheiro para pagar terapia? Tem um livro que eu poderia ler com os exercícios que eu poderia fazer. Hoje em dia tem tanta coisa gratuita na internet, mas às vezes a gente não quer olhar, né, Thaís? É uma postura de coragem, porque às vezes dói tanto, gente. E isso que a Thaís falou de dar conta, às vezes o que a gente precisa fazer é aguentar o processo, né? E sai desse processo como uma loto sai da lama, né? Se reavivendo aí, se reavivando, sei lá, vida onde não tinha mais, né? Porque mãe é isso, é vida. Então, quando você se reconecta, se você aguentar, se não ficar chorando ou descompensando, né? Deixando essa desconexão reverberar em outras áreas, você fala, bom, percebi isso, o que eu vou fazer com isso agora? Eu acho que dá um bom caldo, porque aí você anda mais 2 quilômetros, mais 2 milhas, né? Uhum, uhum, com certeza, exato, exato, perfeito. Aline, é isso, né? A gente falou que ia Chegamos falar ao meia fim. hora, deu 55 minutos. Meu Deus, vamos. Eu tenho uma reunião ainda agora. Aline, muito, Ó, muito obrigada. obrigada por aceitar o convite de vir aqui bater esse papo Espero que eu comigo. tenha conseguido Acho que a gente corresponder conseguiu aí. trazer alguns insights. Acredito que para quem acompanhou, a gente conseguiu trazer sim alguns insights. E aí é como você mesma falou, aí o caminho é autorresponsável, né? Cada um tem É, que olhar um pouquinho para si, tem que verificar o que está acontecendo, ter coragem de olhar para dentro, de olhar para as próprias questões, de buscar ajuda, seja ela qual for, do jeito que for, no livro, no terapeuta, na palestra, no isso, no aquilo, não importa, mas ter coragem na de dar mãe, na mãe, né? Pedir colo na para a mãe, mãe. também é um Às bom. vezes a gente procura fora, né, Thaís? E tá ali É, dentro. Um é, banho quente. Eu faço muito isso, um banho quente. Me reconectando com aquela coisinha do útero da mãe, aquele quentinho. Nossa, já é muito revigorante, né? sim. Uma oração. Às vezes a gente não consegue falar direto com a mãe, até quem tem a mãe viva, mas em oração, em pensamento, em prece, pô, mamãe, obrigada, né? Do jeito que foi, foi certo, tá bom assim, né? Se a senhora não toma remédio, quer morrer de diabetes, paciência. Não é fácil assim, tô brincando, mas Mas, ó, é eu o que tenho aqui temos. até hoje guardada a frase aqui eu tenho um mural aqui logo atrás do computador e tem algumas frases, algumas coisas para eu não esquecer, e uma delas é uma frase de constelação, que é essa, que é, no meu caso, a mãe faleceu, né? Então, a exigência, vamos dizer, seria o não morrer. E aí, para cada pessoa aqui, pode olhar para as suas próprias exigências e pode substituir a exigência na frase. Mas a frase é: eu fico com tudo que você me deu. Porque perto do que você me deu, a morte é um detalhe. Nossa, que linda, que linda. Então Muito imagine, emocionante. gente, né? Imagine outras Linda. também coisas, né? Se Eu fico olhar com o para o que você me deu, cheio. porque perto do que você me deu, a doença ou aquele comportamento XYZ ou aquela mania tal,
ou aquele teu jeito de me ligar e ficar me enchendo o saco, Exato. não vale, né? A gente Exato. retoma o que é essencial. É isso. Exato, muito bom. Vamos encerrar com essa frase sua. Lívia, muito obrigada. Obrigada, Beijo, gente. Fiquem obrigada. com Deus.